Irivane, a palavra está lá em Marcos capítulo 10. E Deus me deu o tema, tá bom? Marcos, capítulo de número 10, versículo 46. Quando o Mateus coloca essas canções aí eu percebo que eu sou velho, que eu não aguento mais pular não. Eu começo a pular, já começa a doer aqui. Cansa, né? Mas eu fico percebendo quando tem músicas de alegria na igreja, eu fico percebendo que é isso que o Espírito Santo quer, que nós nos alegremos na presença dele. Sabe, o mundo já tem tristeza suficiente, o mundo já tem mágoa suficiente, o mundo já tem medo suficiente. Mas agora, quando nós entramos na presença de Deus, nós vemos aquela pessoa que acordou com mau humor, cansada, aquela pessoa que às vezes está exausta pelo decorrer da semana, aí ela está aqui, por isso eu pulo, não consigo nem fazer mais, porque é Deus que renova as forças. Sabe, Deus quer que você saia daqui com as suas forças renovadas. Você vai começar uma semana com as suas forças renovadas. Você que tinha dificuldade de levantar na segunda-feira, porque segunda-feira é um dia triste na maioria das vezes, porque você você entra no fim de semana, no sábado, na sexta-noite às vezes já começa aquela alegria, né? Começa aquela alegria na sexta-noite, você vive o sábado, aí você participa de um culto desse no domingo, mas quando chega na segunda-feira, poxa, vai voltar tudo de novo. Ah não, vou ter que ver aquela pessoa de novo. Um trabalho chato, fica no meu carro falando no meu ouvido. Deus se revelando aqui, mano. E aí você fala, não, mais uma segunda-feira, vou iniciar mais uma segunda-feira assim. Aí não, aí você participa do culto e a palavra, eu estou renovando as forças para você iniciar essa semana. Eu estou renovando suas forças, eu estou renovando o seu ânimo, eu estou renovando a sua alegria. Você vai acordar amanhã assim, ó, bom dia. Você vai acordar, bom dia sol, bom dia Deus, bom dia Espírito Santo, bom dia trabalho, bom dia mundo. Por quê? Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, correrão e não se cansarão. Oh, você pode aplaudir Jesus, Ele está renovando suas forças aqui e agora. Ei, obrigado Jesus. Vamos para o texto. O versículo 46 do capítulo 10 de Marcos diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. É na NVI, tá bom? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem ele aqui. Chamaram o cego e disseram: ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Você está entendendo até aqui? Ele dirigiu-se a Jesus. O versículo 51 diz: o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém.
Você que gosta de anotar, eu queria que você continuasse com a sua Bíblia aberta e anotasse algumas coisas que eu vou falar. O tema dessa ministração é visão restaurada. Tá bom, Irivane? Amém. Jesus, ele está saindo de Jericó. E provavelmente na porta da cidade, ele encontra um homem chamado Bartimeu. E o texto nos diz uma coisa que é interessante. O texto diz que ele é filho de Timeu. E se você prestar um pouquinho de atenção no jogo de palavras, você vai ficar pensativo. Porque ele era Bartimeu, filho de... Me ajuda a pregar. Ele era Bartimeu, filho de Timeu. Bartimeu, Timeu. A palavra Bar significa filho de. É um prefixo no original, Bar. Então, nós podemos identificar nesse texto que aquele homem não tinha, Vinícius, um nome próprio. Mas na verdade o nome dele era aquilo que ele carregava do pai dele. E não era o nome próprio dele. Quando nós falamos de nome, nós falamos sobre a nossa característica. Nós falamos sobre a nossa personalidade. Hoje em dia, os pais, para escolherem nomes para filhos, eles vão procurar no Google. Procura no Google, aí às vezes está mexendo na internet, e aí fala, nossa, que nome bonito. Eu lembro que olha só a loucura. Eu falei assim, quando eu tiver uma filha, deixa eu ver se eu lembro. Eu não lembro. Vai ficar, se o Espírito revelar. E eu ia colocar um nome muito aleatório. Eu acho que era uma pedra valiosa. Não sei se era não era Safira. Safira é bonito. Não era Jade, não. Era um nome ruim. Era ruim. Não vou colocar não. Deus já me falou. E aí a gente pesquisa nome, mas antigamente, eu ia falar pastora, mas não é que a pastora é velha não, mas na época da pastora, da mãe dela, eu acredito que quando eles iam escolher o nome, é porque carregava um sentido, carregava uma característica. Na Bíblia nós vemos por diversas vezes, e você lembra que eles dizem assim, você vai ser Abraão, porque você vai ser pai de multidões. Então todo nome estava atrelado a uma característica, a um legado, a uma herança, a algo futuro, algo vindouro, algo poderoso. Olha, ele vai se chamar Benjamim, porque, se eu não me engano, é alegria. Mas tinha muito essa característica e visão no passado de colocar os nomes dos filhos, porque isso era importante para que eles criassem todas as vezes que ele fosse pesquisar o nome dele, fosse perguntar o nome dele, quando chamassem ele, automaticamente ele se lembraria de quem ele era. Fui pesquisar uma vez meu nome no Google. Corajoso, forte. Lembrei da peça agora. Você é corajoso? Não. Meu Deus, cada coisa que a gente passa. Forte, corajoso. Mas um dos significados é leão, né? Obviamente, né? Porque todo nome, ele vai gerar dentro de nós quem nós somos. Agora nós olhamos para esse cego que está ali, enquanto Jesus está passando, e a primeira coisa que o texto nos mostra é que aquele homem não tinha talvez um nome próprio. Talvez alguém não chegou a dar um nome para ele. E aí olhavam para ele, ele é filho de Timeu, Bartimeu. Era uma pessoa que não tinha talvez uma característica própria, um nome próprio. Era chamado e sempre lembrado do que outras pessoas eram ou faziam, e não porque possuía uma identidade própria. Era um homem sem nome, um homem sem identidade. Segura isso. E o texto diz que ele era cego. É muito interessante porque nós temos 5 sentidos. Nós temos o olfato, o tato, o paladar. O olfato já foi, né?
A visão, você sabe, você estudou. E aí, nós nos movemos diante desses 5 sentidos. Por exemplo, se eu estou aqui, o Vinícius me chama aí. Eu estou vendo ele, mas eu estou ouvindo, né? Então eu percebo que ele está me chamando. Se algo está acontecendo, eu estou vendo. Se eu toco a minha mão aqui, eu consigo perceber que a madeira é maciça, vinda da Arábia, cara que só. Eu consigo me movimentar e perceber a vida que está ao meu redor através dos meus sentidos. E aí, o texto diz uma coisa: aquele homem não tinha visão, ele não enxergava. E quando nós falamos de visão, nós falamos sobre um dos sentidos mais importantes para mim. Porque, varão, se eu perco a visão, eu faço essa oração desde criança para Deus. Eu falo: Deus, não tira a minha visão, Pai. Porque a visão, ela está relacionada à nossa direção. A visão, ela está relacionada ao nosso movimento. Por exemplo, eu ouvi que o Vinícius me chamou, só que eu não vou andar assim para ele. Eu vou olhar para ele. Quando eu olho para ele, o meu corpo se direciona na direção dele. Então a visão, ela tem a característica na nossa vida de fazer com que a gente se direcione para um lugar, para algo, para um propósito, para um chamado. Aquele homem não tinha um dos sentidos mais importantes, ele não enxergava. Eu gosto de repetir. Ele talvez não tinha uma personalidade ou identidade própria, era cego, não tinha visão, não conseguia enxergar, não tinha uma direção de vida. Aí o texto continua dizendo, e diz que ele está pedindo esmolas. E esmola não é só dinheiro, mas também esmola é resto de algo. Por exemplo, se eu estou comendo o meu lanche, e aí eu vejo que alguém está pedindo, e se eu já estou comendo, eu não vou entregar a ele o meu lanche completo, mas eu vou entregar uma parte, um resto, ou talvez uma sobra. Aquele homem pedia, e o Espírito Santo me ministrou em cima disso. Nós pedimos porque não temos. Nós só pedimos o que não temos. Se eu olho para o Vinícius, me abençoa com esse norte, Vinícius. Oferta na minha vida esse norte, Vinícius. Eu tenho norte? Então eu estou pedindo porque vamos lá, me ajuda a pregar. Eu estou pedindo porque eu não tenho, porque eu não possuo. Então nós só pedimos aquilo que não temos, pedimos aquilo que nos faz falta. Aquele homem pedia porque não tinha, pedia porque não possuía, pedia porque lhe faltava algo. Sem identidade, cego e pedia. Cada vez que eu vou falando, vai descendo o nível assim, né? Triste a vida desse homem. Aí o texto começa e continua dizendo que ele está à beira do caminho. E é muito interessante isso, presta atenção. Vamos exemplificar aqui. Eu estou andando aqui nessa direção, e essa direção que eu estou tomando é em cima de um caminho. Estou caminhando. Os músicos estão todos sofrendo ainda. Calma, foi mal. Estou caminhando. Estou caminhando aqui, nesse caminho. Eu estou no caminho. Se o texto diz que eu estou à beira do caminho, significa que eu estou aqui e o caminho está na minha frente. Está em uma posição, está em um lugar, mas eu não estou no caminho. Eu estou à beira do... Mas é interessante que eu consigo talvez perceber que o caminho está do meu lado. Eu consigo perceber que as pessoas estão passando. Eu consigo perceber que existe um movimento, porque as pessoas estão seguindo o caminho. E existe um fluxo talvez de pessoas indo e voltando. E o Espírito Santo me diz que existem pessoas que estão percebendo que existem outras pessoas que estão ao seu lado passando por você.
As pessoas estão caminhando no caminho, passando os processos, vivendo o chamado, vivendo o propósito, mas você está à beira do caminho. E por algum motivo você não está no caminho. Por algum motivo você está longe ou afastado do caminho, à beira do caminho, e as pessoas estão passando, você consegue perceber, você fala: meu, olha aquela pessoa como ela está crescendo, olha como aquela pessoa está evoluindo, olha como aquela pessoa está vivendo um chamado e um propósito maravilhoso, mas e eu? Eu só consigo perceber que a pessoa está vivendo, porque é esse o sentimento de quem está à beira do caminho, pastor. Todo mundo está fazendo, todo mundo está passando, todo mundo está dando certo, está seguindo o caminho, mas isso é porque você está à beira do caminho. E Deus não quer que você esteja à beira do caminho. Deus não quer que você esteja à beira de um movimento, à beira do avivamento, à beira da unção, à beira do culto, à beira do mover. Ele quer que você esteja no caminho do mover. Ele quer que você esteja no caminho do avivamento. Ele quer que você esteja no caminho da unção de Deus. Aí você olha para o seu lado, a pessoa está chorando, levantando a mão, adorando. Olha como ele adora. Levanta a mão para adorar. Porque nós se incomodamos, porque estamos à beira do caminho. O Senhor não chamou você para estar à beira do caminho, não. E eu sinto essa palavra falando a um coração aqui tão específico. Não é tempo mais de ficar à beira do caminho. A parte de alguma coisa, a parte de algo, a parte do mover, a parte da unção, é para você estar no caminho, naquilo que Ele está te movendo, naquilo que Ele está te direcionando. É isso que o Espírito Santo nos chama, para nós estarmos no caminho. Não deu muito certo, né? Vou me cortar aqui. Deixa eu tirar, gente. Não dá, né? Quando a gente se movimenta muito. Eu queria pregar com esse microfone, mas aí enquanto a gente estava ali ministrando o louvor para Deus, o Senhor me falou assim: ó, vai ser assim, ó. Estou fluindo como o rio nesse lugar. As pessoas estão sentindo que o rio está fluindo. As pessoas estão percebendo que o rio está fluindo. E quando o rio flui, começa a nascer árvores diante das sementes que estavam plantadas. Meu Deus, Vinícius, o Senhor está me revelando que palavras foram lançadas sobre muitos corações aqui. Aí o Espírito Santo me disse assim, que essas palavras que foram lançadas em solo fértil, essas palavras que foram lançadas em boa terra, aí ele vem com o rio dele, aí ele vem com a água dele, e aí começa a crescer, começa a frutificar, começa a dar fruto. Ei, você não entendeu ainda? O rio está fluindo, a semente vai crescer e vai começar a dar fruto. Oh! Amém, Jesus. Aquele homem não tinha uma identidade própria, aquele homem não tinha visão, perspectiva de vida, aquele homem estava à beira do caminho. Olha, até agora eu já falei muita coisa. A pergunta é: isso faz sentido para você? Você até agora já se identificou com alguma dessas características? Não tem problema se você se identificou, porque quando Deus expõe uma ferida, Ele quer curar. Aleluia. Quando Deus expõe os nossos defeitos, quando Deus expõe as nossas fraquezas, aí a Bíblia diz: olha, vocês não sabem como orar, mas Ele ajuda você na fraqueza. E aí o Espírito entra com gemidos inexprimíveis. Você não sabe fazer certo, é verdade. Você não sabe fazer muito bem. Quantas vezes eu já chorei falando: Deus, parece que eu não consigo, parece que não dá. Mas ei, o Espírito Santo diz: é na fraqueza que eu aperfeiçoo o meu poder, é na sua falta que eu completo, que eu transbordo, é naquilo que está faltando que eu começo a encher. Oh Espírito, é na nossa fraqueza, nas suas limitações, nas suas impossibilidades que Ele quer fazer. Sabe, Ele não veio para os escolhidos, Ele não veio para os sãos,
para aqueles que sabem, para aqueles que podem. Não, deixe eles para lá. Ele veio para os fracos. Quando eu aceitei Jesus, eu falei: é isso aí, sabe por quê? Porque ele olhou para mim e falou: você é pobre, você é capenga, você é necessitado, você não tem, você falta. Eu falei: é isso aí, o meu currículo inteiro. Então eu quero esse Jesus na minha vida, porque eu não posso, eu não sei, eu não consigo, mas em todas as coisas eu sei que nele eu sou mais do que vencedor. É por isso que Jesus te quer. Ele quer transformar a sua vida por completo. Ele não quer que você entregue somente algumas áreas, sabe? Eu vou entregar o meu domingo das 6 horas até as 8, e se passar eu vou reclamar. Não, Ele não quer isso não. Ele quer que você entregue a sua vida inteira, todas as áreas, sabe? Tem áreas da nossa vida que nós não deixamos Deus acessar. Tem áreas da nossa vida que nós não deixamos Deus tocar. Mas só tem como haver cura se Deus tocar. Uma vez Jesus estava caminhando, ele encontra um poço, vê uma mulher que era meio-dia, o sol estava muito quente, aquela mulher estava sozinha, e eles começam a dialogar, começam a conversar. Aí o texto diz que Jesus olha para ela e fala assim: me dê um pouco da sua água. Aí depois vira o contexto e ele fala assim: mas eu vou te dar uma água. Aí ele fala assim, a mulher talvez não está muito acreditando, não está muito crente, porque às vezes é assim, a palavra está sendo liberada, está fluindo e você está lá: será que é mesmo? Será que é para mim isso? Será que é para mim essa palavra? Fogo, né? Jesus está conversando com aquela mulher, Wilson, está falando as coisas para ela, revelando. E aí Jesus fala assim: chama teu marido. Vai lá, chama teu marido, vai. Aí ela fala: eu não tenho marido, pastor, eu não tenho marido. Aí Jesus olha para ela: é verdade, já teve 5, ou 4, né? E o que está com você nem é seu. Ai, doeu. Jesus estava expondo uma fragilidade dela. Uau. Jesus estava expondo uma debilidade dela, uma coisa que as pessoas olhavam e julgavam, uma atitude que as pessoas olhavam, e diziam: olha, isso aí está errado. E aquilo doía no coração dela, e aquilo magoava ela, e aquilo feria ela. Aí Jesus traz isso para fora, expõe a dor dela, expõe para ela a fraqueza dela, e aí fala: é verdade isso aí que você falou, você não tem marido. Porque não tem como Jesus te curar se você não expor as suas fraquezas, as suas limitações. E é isso que está acontecendo. Muitas áreas nós não deixamos Deus trabalhar, Deus agir. E aí queremos sempre viver uma vida no raso, sempre viver uma vida na beira do caminho. Nunca queremos imergir no rio, nunca queremos entrar no caminho, porque essa área eu não deixo Deus tocar. Deus vai te pegar por completo hoje. Você não entendeu? Deus vai bagunçar, Deus vai balançar as coisas, vai mexer, vai mudar todas as coisas de lugar, para começar a curar, para começar a restaurar, para começar a transformar e para começar a trazer vida. Deixa eu fazer um desabafo aqui. Eu fui pregar no Tiago, daí chego no Tiago, o Mateus lembra, tinha 2 copos, um com água. Aí eu olho um mais branquinho assim, parecia que estava com, quando a água vem da rua, cloro. Sabe quando a água vem do cloro? Ou a água está com muito cloro? Aí eu olho e falo: rapaz, passou do ponto aqui. Aí eu pego assim para tomar, estou ministrando. Água de coco. Tinha água de coco para o pregador. Aleluia. Mas não é indireta. Aquele homem percebe que Jesus está ali. Coloca o versículo de número 47. Olha a forma como aquele homem percebe que Jesus está ali. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Pastor, aquele homem não enxergava.
mas ouvia. Porque ainda que nós não estejamos vendo, tendo visão, ainda que estejamos sem direção, não significa que nós não podemos ouvir. E tem muita gente que está assim hoje. Talvez não está vendo nada, mas está ouvindo. Está ouvindo porque a palavra está sendo pregada. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele homem podia não ter visão, podia estar com um dos seus sentidos debilitados e em falta, mas ele ouvia. E não só ouvia, ele falava. Porque o texto diz que ele percebe que Jesus está lá. Eu preciso chamar a atenção dele. Aí ele começa a gritar. O texto não fala que ele começa a dizer: ô Jesus, Jesus. Não. Porque às vezes a gente quer chamar a atenção de Jesus assim, ó. Jesus, faz isso aqui. Acho que nem dá para ouvir o que você fala. Tão baixo, tão pouco que nós oferecemos para Ele. Mas aquele homem, ele estava diante de Jesus. Ele percebeu, pastora Marcelene, que Jesus estava passando ali. Ele ouviu. E agora ele precisa chamar a atenção de Jesus. Ele ainda falava. Ainda que você esteja sem a visão, ainda que você não esteja conseguindo enxergar, você ainda consegue ouvir o que ele está dizendo. E se você ouve, ei, você precisa corresponder isso. Você precisa chamar a atenção dele. Aí aquele homem começa a gritar: Jesus, 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 filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí as pessoas que estão à volta, a multidão, elas percebem, elas ouvem que aquele cego, doido, está gritando. Aí elas começam a mandar ele calar a boca. Ô, fica quieto aí, meu. Cala a boca aí. A multidão começa a fazer isso, repreendê-lo, tentar fazer ele calar a boca. Aquele homem cala a boca? Cala a boca, pastora. Nossa, pareceu outra coisa agora. Cala a boca, pastor. Ele não fica quieto. Não tentarás contra os ungidos de Deus. Então aquele homem, ele estava gritando. A multidão manda ele calar a boca, manda ele ficar quieto. Mas a atitude dele não foi parar, Mateus, em meio à repreensão do povo, mas foi gritar mais alto. Aí o texto diz que quando ele está gritando, Jesus ouve ele, percebe ele. Agora Jesus percebeu. Olha que interessante. Aquele homem estava gritando, mas vamos supor, ele estava gritando nessa altura aqui. Aí a multidão faz assim, para mandar ele calar a boca. Mas nessa altura aqui, Jesus não estava falando. Jesus não estava ouvindo ele. Ele estava falando aqui, não estava ouvindo ele. Aí a multidão manda ele calar a boca. Aí ao invés de continuar aqui ou parar, ele grita mais alto. Aí nisso que ele gritou mais alto, as pessoas, ou melhor, Jesus, ouve que ele está gritando. Aquilo que veio para fazer ele calar a boca, oh meu Deus, ficar quieto, foi o que fez ele chamar a atenção de Jesus. Pega essa revelação aí. Aquilo que está tentando te fazer parar, aquilo que está tentando te fazer desistir, ficar quieto, parar o seu chamado, parar o seu ministério, é o que vai fazer você avançar para um novo nível de fé, a um novo nível de espiritualidade, a um novo nível de chamar a atenção de Jesus. Meu, culto bom é culto assim. O Mateus sobe para ministrar e chama a atenção de Jesus. Culto bom é culto assim, que você chega lá todo cansado e você levanta a sua mão e fala: Jesus, estou cansado mesmo, mas estou aqui para chamar a sua atenção. E aí você chama a atenção de Jesus, e aí Jesus vem, e aí Jesus revela o poder dele, e você sai cheio, 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 e começa a transbordar, transbordar, transbordar. É para chamar a atenção dele. Aí Jesus fala: tá bom, chama esse homem aí. Aí chama ele. Aí a multidão, meu Deus, a multidão que estava fazendo ele calar a boca, ficar quieto, foi a mesma que foi lá. Vamos lá, meu, tá te chamando lá. Nem vou trazer a revelação disso aqui. Você pega no seu espírito aí. A multidão diz assim para ele: ânimo, ele está te chamando. Isso aqui é muito forte. A gente só fala ânimo para quem está desanimado. Aquele homem estava desanimado. Aquele homem estava desanimado, Johnny.
mas não está adorando, não está gritando e chamando a atenção dele, não está fazendo isso e aquilo. Mas isso não significa que o desânimo é impedido de vir. Não, o desânimo vem. Uau! A tristeza vem, bate. É aquele momento que você senta na sua sala antes de sair de casa e fala: Deus, parece que não faz sentido isso. Parece que isso que eu estou fazendo não tem muito cabimento. Não flui, não acontece. E aí a palavra que vem é: tenha ânimo. Porque Deus não quer que nós apenas restauremos a visão para enxergar. Ele quer que nós tenhamos ânimo para viver a visão. Meu Deus. Não basta você ir longe, tem que ir longe com força. Paulo encerra a carreira dele dizendo assim: ó, eu encerrei minha carreira, guardei minha fé, combati o bom combate. Tava no final da carreira, mas estava correndo. Tava todo vapor. Ele falava assim: ó, eu queria ir para lá. Eu queria encontrar Jesus logo, mas eu preciso ficar aqui. Aquilo que vier nas suas mãos, faça com força, faça com excelência. Ei, Deus quer te levar para um propósito, Deus quer te levar para um lugar, mas Ele quer que você chegue nesse lugar com ânimo, com força, com garra, com ousadia e com o poder do Espírito. Aí a multidão chega nele e fala assim: ânimo, levante-se, fica de pé. E aí o texto diz que ele levanta. E o texto diz um detalhe. Coloca o próximo aí, Irivânio. Esse mesmo. Lançando a capa para o lado com um pulo. Meu Deus. Por isso eu pulo. Pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Eu vou te explicar um pouquinho. Capa naquela época significava a posição que... Eu estava ministrando no culto no lar essa semana. E eu estava com uma blusa toda, uma preta que eu tinha toda encardida. Aí eu coloquei uma blusa por cima. Não, porque a gente usa roupa e a roupa fica tão boa que aí às vezes ela suja, né? Mas aí, qual é a lógica que eu uso? Se eu vou usar a blusa, a camisa de baixo, ó. Aí eu tava com umas manchas assim. Aí eu tava ministrando, falando sobre isso. Aí eu falei assim: gente, se vocês olharem para minha roupa agora. Aí eu tirei a blusa que eu tava por cima, só a camisa preta, com algumas marcas, acho que era de Cândida. Eu falei assim: quanto que vocês acham que eu ganho? Deu risada. Pela minha roupa, quanto que vocês acham que eu ganho? Porque se eu olho para o pastor aqui, eu vejo esse All-Star branco, que parece que não suja, todo dia está limpo. Essa calça aí jeans, ungida que só, e essa camisa chamativa vermelha, rapaz, ganha bem. Ó como o homem anda bonito. Olha o trajamento do ungido de Deus. Porque nós avaliamos a posição da pessoa pelo que ela veste, né? Então a capa naquela época tinha muito essa ênfase. A capa dizia o quanto que a pessoa, a posição da pessoa social. Aquele homem era um mendigo. Eu vou correr aqui porque eu preciso terminar essa palavra. Aquele homem era um mendigo, estava nessa posição. As pessoas olhavam para ele e viam a roupa tudo suja. E então aquela roupa dava para ele a condição de ser na sociedade um pedinte. Toda vez que ele colocava o manto lá, a capa, as pessoas olhavam para ele: não, vou dar esmola para ele, olha a roupa que esse menino está vestindo. Só que quando Jesus chama ele, Jaque, olha só isso. Quando Jesus chama ele, ou 50. Os 50 para mim, Irivânio. Ele pega a capa dele, ele lança a capa dele fora, ele joga para o lado. Porque aquele homem estava entendendo o seguinte: olha, eu não sei talvez o que vai acontecer quando encontrar Jesus. Eu não sei que fins loucos vai dar. Não sei o tanto de loucura que vai acontecer. Mas eu sei que para minha velha vida eu não volto. Eu sei que para minha condição passada eu não volto.
Porque quando nós encontramos Jesus, Ele pode não estar do jeito que você quer, pode não estar indo do jeito que você imagina, mas já não é como era antes, porque o Espírito Santo pega você, toma você, enche você, santifica você. Ele pega, Ele balança as estruturas. Então você entende uma coisa: quando eu encontro Jesus naquele culto, naquela conferência, eu não volto para minha casa do mesmo jeito, não volto para o mesmo lugar, eu volto sapateando, eu volto cheio da unção, eu volto cheio do poder, eu volto cheio do Espírito. Aquele homem estava jogando fora o passado dele, jogando fora a capa dele, dizendo assim: olha, eu vou encontrar com Ele, e eu sei que algo extraordinário eu vou viver quando eu encontrá-lo. Para minha condição de pedinte, de alguém que não tem falta, de alguém que não tem identidade, eu não volto mais. Aí eles encontram com Jesus. Fora que ele dá um pulo, né? Ele dá um salto assim. Estava sentado e dá um salto. Aí o texto diz que ele chega diante de Jesus, e Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Se você prestar atenção nessa pergunta, a resposta não é coerente à pergunta. Por quê? Porque Jesus olha para ele, Vinícius, e fala assim: o que você quer que eu lhe faça? E aquele homem fala: eu quero ver. Aquele pedido sem muito detalhe, aquele pedido sem muita formulação, sem muita profundidade. Jesus está diante dele e pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Eu estou aqui fazendo, estou aqui operando, o que você quer que eu te faça? Aí ele fala: eu quero ver. Isso me faz pensar nisso, é como nossas orações muitas vezes são simples. Nós fazemos às vezes orações muito simples para Deus, porque nós podemos dizer tantas coisas para Deus: Pai, entra nessa situação, mova aqui, mova as estruturas, mova tudo de lugar. Aí nós só dizemos: eu quero isso, quero isso aqui. Mas ainda que a resposta dele não tenha sido bem formulada, Jesus compreendia a intenção. Porque Jesus ele compreende a intenção do seu coração. Mesmo nas suas orações mais simples, Ele consegue compreender o que seu coração deseja. Ele ouve as nossas orações. Fica de pé. Ele faz aquela pergunta: o que você quer que eu te faça? Presta atenção nisso. Aquele homem respondeu: eu quero ver. Aí o texto diz assim: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Pode apagar a luz, mas presta atenção aqui, eu vou encerrar. O texto diz que Jesus disse para ele: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão. É o que o texto está dizendo. Ele recuperou a visão. Você só recupera aquilo que você perdeu. Pelo menos é assim que eu acho, né? Você só recupera aquilo que você teve um dia e não tem mais. Você só recupera aquilo que você tinha e perdeu. Porque o texto, ele é muito detalhista. Eu amo isso, a Bíblia é muito detalhista. A Bíblia fala sobre homens que nasceram cegos, cego desde nascença e coxo desde nascença. Mas o texto não diz que ele era desde nascença. O texto nos indica que algum dia, pastor, aquele homem enxergava. Algum dia aquele homem via, tinha visão, tinha propósito. Mas por alguma maneira, de alguma forma, ele se tornou cego. Cego na vida, cego no processo. Mas o que eu percebo aqui é que Deus está restaurando visões. Deus está abrindo olhos espirituais. Vamos. Deus está fazendo assim, Ele está colocando a mão e fazendo assim, ó, abra os olhos mais uma vez. Volte a enxergar mais uma vez. Olha a revelação. Quando ele abre o olho, o que ele vê? Qual é a primeira visão que ele tem? Quando aquele homem abre o olho, ele vê Jesus. Porque quando os nossos olhos são abertos, nós vemos Ele. Com o olho tampado não dá para ver,
só dá para ouvir, só dá para perceber que Ele está no ambiente, mas quando Ele abre o olho, nós enxergamos Ele. Ele vai abrir o seu olho aqui, Ele está abrindo os seus olhos aqui espirituais, está dizendo: vai voltar a ver, vai voltar a enxergar, vai recuperar visão, vai recuperar propósito, vai viver o chamado. Eu vou acabar agora. Vamos lá. O texto diz o seguinte: ele era cego, não tinha identidade, não tinha personalidade própria, vivia pedindo o que lhe faltava e estava à beira do caminho. Aí o texto diz que ele recupera a visão e diz assim, ó: ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Ele estava à beira do caminho, porque era cego, porque não via. Mas quando recupera a visão, ele volta para o caminho, ele volta para o propósito, ele volta para o chamado, ele volta a exercer, ele volta a fazer, ele volta a viver, ele volta a ver. Oh, Jesus está trazendo pessoas para o caminho de novo aqui. Jesus está chamando: ei, estou te trazendo de volta para o lugar da intimidade. Oh, estou te trazendo para o lugar das visões, do sobrenatural, do poder. Feche os seus olhos aqui. Vamos lá. Quem ora em língua, comece a orar em língua aí por mim. Começa a interceder aqui. Ele andará abaixo. Começa a interceder por línguas, intercessores. Comecem a quebrar os ambientes malignos. As potestades estão sendo destruídas agora. Aleluia. Existem anjos que estão passeando nessa igreja agora com espada de fogo. Anjos que estão correndo de cima para baixo, de baixo para cima, do lado para o outro. Estão dizendo: estou vindo, estou aqui. Glória a Deus. Começa a encher esse lugar de línguas. Oh, a oração do Espírito nesse lugar. Oh, nós clamamos o Espírito nesse lugar. Diriene andastore che anamastore abastoriene andarabasto adacana di abasheria olo coni andarabashiriene andarabaste. Oh, sou eu que estou fazendo algo novo aqui. Sou eu que estou abrindo as portas celestiais. Oh, andarabai, derramando bênçãos sem medidas. Sou eu que estou derramando meu Espírito sobre toda a carne, sobre o filho, sobre a filha, sobre os servos. Ei, eles voltarão a profetizar, voltarão a ter renovo, voltarão a ter experiência. Se ligue nesse ambiente, entre nesse ambiente, entre pelo caminho. Quero ver a Jesus, o meu